todas. É com muita alegria que damos início à segunda noite do 27º Seminário do Padre Heitor Frisotti, uma iniciativa da Pastoral Afro-Brasileira da Paróquia São Daniel Comboni. Este seminário é um espaço privilegiado de diálogo interreligioso, no qual reafirmamos nosso compromisso com a escuta, o respeito e a valorização da diversidade de tradições de fé. O objetivo do seminário é promover o respeito à diversidade religiosa através do diálogo interreligioso. E hoje vamos refletir sobre a concepção do pecado na religião do budismo, buscando compreender como a fé budista aborda o tema da culpa, da reparação e da busca pela reconciliação. Para a reflexão do tema da noite, vamos receber com palmas Lívia Gomes dos Santos, atualmente professora de Artes e Filosofia na SEC, Bahia. No Rio de Janeiro, ela trabalhou na Secretaria Municipal de Cultura e em Salvador ficou 5 anos na Fundação Cidade Mãe e trabalhou também em escolas particulares, sempre com arte, educação e produção cultural. Bacharel em Artes Cênicas pela Unirio, especialista em Metodologia e Ensino Superior pela UNEB, Ensino de Artes, Produção Cultural e Licenciatura em Artes pela Uninacel. Vamos receber à mesa Dona Lília. E seu companheiro Alexandre Prachedes. Também nos acompanha nesta noite como mediador nosso querido Fábio Cristiano, que terá a missão de orientar a nossa conversa, organizando os tempos de fala e acolhendo as perguntas que sugerirem ao longo da palestra. Orientações práticas eu vou dar agora. A nossa dinâmica de hoje será a seguinte: primeiro, ouviremos a exposição da nossa convidada e, em seguida, abriremos um momento de diálogo e perguntas. E, por fim, faremos uma breve síntese antes do encerramento. Convido a todos a se colocarem em atitude de abertura e atenção, que esta noite seja para nós um momento de crescimento, de aprendizado e de construção de pontes entre fé, cultura e espiritualidade. Sem mais demora, passo a palavra ao nosso mediador, Fábio Cristiano, que fará a introdução junto à nossa palestrante. Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Depois dessa introdução de apresentação, dispensa qualquer tipo de comentário. Espero que seja frutuoso para vocês, quanto foi para nós desde ontem. E ao longo desses 27 encontros que a gente já faz, que a Pastoral Afro promove, e que seja um tema que abra portas, que abra mentes, e que a gente comece a enxergar com outras óticas, outros horizontes, além dos muros da nossa religião, da nossa profissão de fé. E eu passo a palavra a Lília Gomes. Seja muito bem-vinda, uma boa noite para vocês. Pode usar para você e para a chefe. Alô, boa noite. Mais uma vez. Para iniciar, eu quero dizer que é uma grande honra estar aqui com vocês, uma grande responsabilidade e um desafio, né? Pretendo conseguir construir essa ponte entre nós, já que eu sou praticante do budismo de Nichiren Daishonin. É um budismo que chegou no Brasil a partir do Japão, após a Segunda Guerra Mundial, né? O Japão teve que se reconstruir após as bombas de Hiroshima e Nagasaki, e essa religião, o budismo de Nichiren Daishonin, fez aquele povo se levantar. E chegou ao Brasil através de uma organização internacional chamada Soka Gakkai Internacional. Soka Gakkai significa Sociedade para a Criação de Valores Humanos. Então, é uma filosofia humanista e a nossa missão no mundo é a paz mundial, né? Criar a paz mundial. E criar a paz mundial através do humanismo,
que é exatamente sobre criar diálogos de entendimento entre nós. Então, para mim é uma honra, estou aqui dando continuidade à missão, né, do meu mestre, da Isaac Ikeda, mestre no Oriente, que é uma religião oriental. Vou explicar um pouquinho depois como é que começou o budismo. Quer dizer, que ensina mesmo, né? O mestre, então, nós tivemos 3 mestres, 3 presidentes dessa organização. O primeiro foi Saburo Makiguchi, o segundo Josei Toda e o terceiro Daisaku Ikeda, que faleceu há 2 anos mais ou menos, e cuja missão religiosa era realmente dialogar com pessoas no mundo inteiro, pessoas simples e grandes líderes mundiais, presidente da China, presidente da Rússia, líderes religiosos, pastores, padres, o Papa. Então, desde as pessoas mais simples até as pessoas, os grandes intelectuais, ele dialogou e escreveu livros, deixou vários livros, inclusive vou ler um texto aqui, um pedacinho depois. Mas é uma longa introdução para dizer que é uma grande honra, responsabilidade, e estou aqui cumprindo a minha missão como budista. Então, assim, Alexandre é meu marido e pratica budismo há mais tempo que eu. Pratico há 20 anos, ele pratica há 30, porque começou menino. Então, eu pedi a ele para, na hora das perguntas e respostas, ele poder acrescentar alguma coisa que me escapa. Então, eu sei que todo mundo tem algumas ideias sobre o budismo, né? Que escuta na televisão, no rádio, e que vê aqueles monges. O budismo que mais chega para a gente aqui no Brasil é do Zen budismo, que é um budismo de monges do Nepal. Na realidade, aquele budismo é um budismo antigo, né? Da antiguidade, ele está restrito lá, naquele tempo, naquele espaço, naquele país. O budismo começou na Índia. Então, vou assim, contar um pedacinho, vou ler algumas partes que eu acho interessante. Começou na Índia, com um príncipe chamado Siddhartha Gautama. Ele nasceu em Lumbini, do atual Nepal, e foi criado no pequeno reino do Principado de Kapilavastu, território atualmente dividido entre o Nepal e a Índia. Na época do nascimento do Buda, a área estava na fronteira entre a civilização védica e a cultura dominante do norte da Índia, daquele tempo. É mesmo possível que a sua língua materna não fosse uma língua indo-ariana. Isso quer dizer o seguinte, que era muito diferente, né, aquele tempo que ele nasceu do que é hoje. Era como se fossem os principados, reinos, né? A Índia era assim. E ele era um príncipe. Eu vou tentar resumir assim. Ele cresceu como um príncipe, né? Uma família, um rei que queria casar ele bem, protegendo ele das maldades do mundo. E então Sakyamuni passou muitos anos da vida dele sem conhecer a vida real das pessoas. Quando ele sai daquele castelo que ele vivia, aquela morada, ele começa a se surpreender, não é? Porque as pessoas passavam fome, tinham doenças, né? As pessoas eram diferentes, né? Então ele se surpreende com isso. E aí ele abre mão daquela vida dele monástica, aquela vida dele de príncipe, e sai à procura das respostas espirituais para as verdades da vida. Esse é o budismo, é o início do budismo. Então ele praticou as religiões da época, né? O ascetismo extremo não funcionou. Ascetismo é fazer, como a gente diz, jejum, né? Aquelas coisas que a gente vê da Índia tradicional, né? Ficar mendigando, pedindo, assim, abrir mão de toda a vida material, ascetismo. Não funcionou, né? Gautama descobriu que aquilo levava ele a ficar parado, né? Sem conseguir pensar, sem conseguir as respostas. Então ele foi procurar outras respostas. Deixa eu voltar a ler aqui.
De acordo com textos mais antigos, após ter alcançado o estado meditativo, Gautama estava no caminho certo para a iluminação. Mas o seu ascetismo extremo não funcionou e Gautama descobriu Gautama descobriu o que os budistas chamam do caminho do meio, o caminho para a moderação, afastado dos extremismos, da autoindulgência e da automortificação. Em um famoso incidente, depois de ter ficado extremamente fraco devido à fome, é dito que ele aceitou leite e pudim de arroz de uma garota chamada Sujata. Tal era a aparência pálida de Siddhartha, que Sujata teria acreditado erroneamente que ele seria um espírito que lhe realizaria um desejo. Existem muitos contos, né? São contos que é muito antigo. Então, esses contos vão clareando para a gente o que aconteceu. Seguindo esse incidente, Gautama sentou-se sob uma árvore. Segundo a tradição budista, a árvore era uma ficus religiosa, conhecida agora como árvore de Bodhi. E jurou nunca mais se levantar enquanto não tivesse encontrado a verdade. Outros companheiros, acreditando que ele tinha abandonado a sua busca e se tornado um indisciplinado, o deixaram para trás. Após 49 dias de meditação, com a idade de 35 anos, é dito que Gautama alcançou a iluminação espiritual. Então, Buda é um estado de vida, um estado de sabedoria. E o caminho do meio é o equilíbrio entre a vida material e a vida espiritual. Né? Então ele praticou o excesso material quando ele era um príncipe, e ele praticou naquelas austeridades o excesso de abandonar, né, a vida material. Então o caminho do meio, o budismo é o caminho do meio, um equilíbrio, uma busca, né, de encontrar o caminho do equilíbrio entre a vida material e a vida espiritual. Tem até um conto, né, que fala que ele estava observando embaixo dessa árvore, observando uma espécie de violão ser afinada. Então, quando ia afinar, apertava muito, a corda arrebentava. E se apertasse pouco, o som não ficava agradável. Então isso levou ele, naquele estado de meditação, a entender que é preciso um equilíbrio para ter harmonia, felicidade, tudo de bom. Então isso é o Buda. O Buda é um iluminado, é um estado de sabedoria, certo? E aí ele começou a ter discípulos. Estou resumindo, né, porque isso é só o início do budismo. Ele começou a ter os discípulos, seguidores, que foram se espalhando pelo todo mundo do Oriente, né? Índia, China, Japão, é quase metade do planeta, né? Então, vocês veem muitas estátuas de Buda, né? Porque imagine, era a época dos reis, né? Dos monarcas. Então, cada lugar tinha uma maneira como diz... Cada rei, né, tinha uma maneira de conduzir seu povo. E então faziam estátuas. Vocês vão ver pelo mundo oriental todo, Nepal, a China inteira, várias estátuas gigantescas de Buda, templos de Buda. O Buda histórico é 4 séculos antes de Cristo. Assim é datado. Então é bem antigo, né? Foram muitos séculos até chegar no Japão. E muitos filósofos, muitas correntes, muitas escolas, as escolas budistas se formaram nessa dispersão, né? A China inteira, percorrendo a China inteira, os discípulos, a China, várias escolas, várias interpretações dos escritos budistas. Os escritos budistas são chamados de sutras, que os discípulos escreviam o que o Buda falava, né? Então, nessa dispersão pelo mundo, séculos e séculos e séculos, várias correntes e escolas se formaram. Na China temos um mestre chamado Tiantai, né? Tiantai e Confúcio.
uma vastidão gigantesca de conhecimento, filosofia. Alguns se afastaram demais, né, da doutrina original do Buda indiano. Siddhartha Gautama, Sakyamuni, é a mesma pessoa, o Buda lá, o primeiro Buda, o primeiro iluminado. Então já falei que os livros são os sutras, né? Então, várias escolas budistas, cada uma acabou seguindo um sutra diferente. Temos duas grandes ramificações, Hinayana e Mahayana, mas aí é um aprofundamento que não caberia agora. Então, vários sutras diferentes. Hoje, o budismo Nichiren Daishonin, que a gente pratica, ele segue o Sutra de Lótus. O budismo Zen, ele segue o Sutra Zen, acredita que ali está a verdade para se alcançar a iluminação, né? Então, isso é uma história do budismo. Bom, boa noite. Meu nome é Alexandre Prachedes, né? Eu vou falar agora um pouco sobre o budismo no Japão. Depois de tudo que passou o budismo, né, várias ramificações, foram ter várias ramificações. Na época do Buda Siddhartha, quando ele atingiu a iluminação, passou a chamar Sakyamuni, que era o nome do clã dele, e virou Sakyamuni. Quando ele atingiu a iluminação, ele teve vários discípulos. Ele estava perto de falecer, então ele disse, queríamos levar o budismo adiante. Então ele fez uma premonição, coisa, né? Que depois de muitos anos depois da morte dele, ia renascer uma pessoa que ia revelar um veículo que ia transformar isso nas pessoas, atingir a iluminação e transformar todo o seu destino, que é seu karma, né? Então, daí em diante, né, depois do falecimento dele e tal, então foram tendo várias ramificações, né? Quando o Alexandre o Grande chegou na Índia, ele levou a cultura da estátua. Então várias pessoas, vários clãs começaram a se declarar como Buda, se dizendo que é Deus, né? E começou a ter várias estátuas. Quando chegou ao Japão, o budismo chegou ao Japão, da China para o Japão, nasceu uma pessoa com o nome de Zenitsumaru. Ele entrou para a escola budista e ele começou a estudar o budismo. E aí, através do budismo, ele começou a refutar todo esse negócio de estátuas, esse negócio de adorar a estátua, o Buda como um Deus, né? Que na verdade o Buda não é um Deus, ele está de iluminação. E sobre aquela coisa, a pessoa tinha que se devotar, se humilhar, tudo isso. Então ele mudou aquilo ali tudo, ele levou até a escola budista e recitou o veículo que o Buda Sakyamuni falou, né? Que é o Nam Myo Ho Renge Kyo, essa oração que é para a gente transformar todo o nosso destino, né? E o budismo Nichiren surgiu, né? Ele revelou através de cartas, enviando para o seu discípulo, como você seguir a tua vida, seguir a vida no seu dia a dia, no seu cotidiano, com a natureza, com o seu bem-estar, você transformar a sua vida, aquela condição, aquela pessoa que nasceu com uma certa doença, transformar aquela doença, né? E levar para as pessoas. Então seguiu o ensinamento de Nichiren Daishonin e os discípulos dele foram levando até os dias atuais, né? Chegou no Japão, depois da Segunda Guerra, o budismo Nichiren Daishonin quis ajudar a transformar o Japão. Você viu que o Japão ficara arrasado, né? Então, através dos seus membros, o Japão ajudou o Japão a se tornar uma das maiores potências do mundo, né? Em pouquíssimos tempos se tornou. E daí o terceiro mestre budista, que se chama Dazaki Kira, que ele faleceu a 15 de novembro de 2025, né? 2022, ano retrasado. Então, ele levou o budismo para todo o mundo, 190 países e territórios. Então, essa foi o budismo, foi daí que o budismo seguiu para o mundo inteiro. Passar a continuidade para ali, né? Isso mesmo. Então, o budismo Nichiren Daishonin se baseia no Sutra de Lótus. O Sutra de Lótus, ele fala que o Buda chega no pico da águia, que é um lugar simbólico, e chama todos os seus discípulos e diz: agora eu vou ensinar a verdade da vida para vocês, né? Então, a gente considera esse sutra a partir dessa revisão que Nichiren Daishonin fez
de toda a religião budista que vinha até ali, século XIII, que ele nasceu no Japão, que o Sutra de Lótus estaria o conhecimento todo, que os anteriores seriam provisórios, né? Então, o Sutra de Lótus vai ensinar as pessoas como atingir a iluminação. Atingir a iluminação nos tempos atuais, que é transformar o karma, né? Alexandre trouxe essa palavra que a gente fala assim toda hora aí, o karma, né? O karma seria como não é uma coisa ruim, seria o que nós trazemos para a nossa vida espiritual, né? Quando Sakyamuni lá percebeu os sofrimentos da vida, nascimento, velhice, envelhecimento e morte, porque tem gente que nasce pobre, gente que nasce rica, as pessoas são diferentes. Daí vem o conceito de karma, né? Cada pessoa tem a sua história ao nascer. Aí a gente vai entrar na questão daqui, né, do pecado, né? No conceito muito difícil chegar a essa questão, porque são concepções diferentes, mas eu acho que vocês, a partir do pensamento religioso de vocês, vão fazer as pontes que nos unem, né? Nesses termos. O pecado no budismo é causado pela ignorância fundamental ou escuridão fundamental, um estado de vida oposto ao estado de Buda, que é o estado de iluminação. Então, todo ser humano tem vários estados de vida. É isso que a gente entende, né? Que o Buda ensinou. O pecado é o que a gente faz para causar dor e sofrimento a nós mesmos e ao nosso ambiente. Então, como não cometer os pecados ou ser perdoado? Vamos ver uma frase do Buda Nichiren, num texto chamado Objeto de Devoção para Observar a Mente. É a frase do Buda. Eu, Nichiren, escrevi minha vida em Sumi. Assim, creiam no Gohonzon com todo o coração. Se crer nesse Gohonzon e recitar Nam-myoho Renge-kyo, não haverá oração sem resposta, nem pecado imperdoável. Toda fortuna será concedida e toda justiça será provada. Preciso traduzir. Então, Nichiren Daishonin fez uma revolução no Japão medieval, né? Os samurais, então foi perseguido, exilado, muito perseguido. Chegou a um ponto que ele foi condenado à morte. E no momento que estavam os samurais com as suas espadas levantadas para degolá-lo, ele estava ajoelhado fazendo uma oração, que é essa oração, Nam-myoho Renge-kyo. Esse Nam-myoho Renge-kyo é o título do Sutra de Lótus. Nam, eu reverencio. Myoho, a lei mística que rege todo o universo, e que a minha oração seja ouvida. Nam-myoho Renge-kyo. Uma tradução bem simples, né? Então, ele nesse momento que ele estava para ser degolado, o céu virou noite. E os samurais saíram correndo e deixaram ele lá, e ele foi libertado. Aconteceu uma conjunção no planeta, e ele, naquele momento, a gente chama de Rossaku Kenpon. Ele teve a revelação para ele mesmo que ele era o Buda, que ele tinha uma missão na humanidade. Ele entendeu que os céus vieram socorrê-lo através daquela oração. Então, a oração que ele fazia naquele momento, ele escreveu em Sumi, que é aquela escrita japonesa, preto, branco, e é essa oração que a gente ora diante dela, um pergaminho que nós oramos, fazemos recitamos um pedaço, uma parte do Sutra de Lótus, e o título do Sutra de Lótus, que é a oração principal, que é o Nam-myoho Renge-kyo. Eu reverencio as forças que regem o universo, né? Que ocidentalmente a gente pode chamar de Deus, né? Então, outro nome para
a gente não tem a tradição de colocar Deus como um ser humano, né? Mas é humanista, o Buda é um ser humano, e oramos para conseguir chegar ao estado de Buda, certo? Temos 10 estágios de vida. 10 estados de vida. Tem outra questão também que pode ter bastante relação com o pecado, que é a lei de causa e efeito. Então a gente acredita que as pessoas são diferentes porque elas causaram em outras vidas, acreditamos em outras vidas, que aqui é uma continuidade de outra vida e que outras vidas virão. Da eternidade, né? Infinito passado, infinito futuro. Então, cada um traz seu karma, a sua história, né? Do que cometeu. Então, nós oramos para elevar nosso estado de vida e transformar nosso karma cometendo bons atos, né? E se você quiser, tem uma frase que diz, né? Se você quiser saber o seu karma de ontem, é só olhar o que está acontecendo hoje na sua vida. Então a gente olha sempre para frente, né? Sempre procurando, orando esse mantra da Imoku, esse nome Horengekyo, para em meditação ter sabedoria e entender o que a gente tem que transformar em nós mesmos para a nossa felicidade e a felicidade do nosso ambiente. Então, quem pode curar o nosso pecado somos nós mesmos. Nós somos responsáveis, né, por essa transformação de nosso karma em alguma coisa melhor. E quando que cada um, a crença budista da paz mundial é que cada um precisa elevar seu estado de vida para contribuir de forma positiva para a nossa comunidade, nossa sociedade. E quando todas as pessoas elevarem seu estado de vida, nós viveremos um mundo de paz. Essa é a lei de causa e efeito, né? Se eu ver se tem um texto aqui, fique mais claro. A verdadeira causa e o verdadeiro efeito da causa e efeito, né? Que representam a verdadeira causalidade para que as pessoas comuns dos 9 mundos tornem-se Budas na forma que se apresentam. A gente tem que se tornar Buda nessa vida do jeito que a gente é. Eis a verdadeira causa e o verdadeiro efeito oculto nas profundezas do Sutra, conforme ensina o budismo Nichiren Daishonin. O significado no budismo de Nichiren Daishonin da frase 9 mundos sem início pode ser interpretado como estado de vida no momento em que a pessoa comum dissipa a ignorância e a ilusão que até então carregava, né? Porque a escuridão fundamental é uma ilusão, é alguma coisa que a gente acredita em coisas que não são verdade, né? E luta por elas e faz coisas erradas por ela, né? E a verdadeira causa seria isso, viver em harmonia com todas as pessoas e com os animais, com tudo que existe. O verdadeiro efeito é criado quando o estado de Buda manifesta-se na vida da pessoa comum. Dessa forma, qual o significado no budismo Nichiren da frase 9 mundos sem início? Podemos interpretá-la como um estado de vida, já li isso, né? No momento em que a pessoa comum dissipa a ignorância e a ilusão. Então, são 10 estados de vida, 10 estados de vida. Do mais baixo. Então, para a gente, o inferno não é depois que a gente morre. O inferno é um estado de vida que a pessoa se encontra. Então, temos os baixos estados de vida, os estados intermediários e os estados de iluminação. Certo? Deixa eu ver se eu consigo reunir isso, resumir isso. A teoria budista afirma que a vida manifesta 10 estados ou 10 mundos.
Um desses 10 mundos domina cada vida, humana ou não, a cada momento, e a vida muda um ou outro desses 10 estados de acordo com as circunstâncias. A classificação é completamente diferente daquela dos reinos animal e vegetal. Também difere daquela dos seres sensíveis e não sensíveis. Os 10 estados são classificados de acordo com as emoções. Essa teoria poderia ser comparada, em alguns aspectos, com o conceito de inferno, purgatório e céu descrito por Dante na Divina Comédia. Porém, existem certas diferenças. Uma é o número de categorias, não é o mesmo. Inferno de Dante, não sei se todas as pessoas conhecem, é um clássico da literatura ocidental, né, mundial, né? E que ele fala que o inferno tem vários degraus, 7, né? 27, né? Eu comecei a ler o Inferno de Dante, mas não li tudo. O Inferno não, a Divina Comédia Humana. Um dia eu acabo de ler. É um livro, né, medieval também, muito lindo. Então ele está comentando assim que é um pouco sobre isso, né? São vários estados de vida que a gente pode alcançar. Quando a gente chega lá a gente está se sentindo mal, com raiva, triste, sofrendo, né? Sempre pode piorar, não é isso? Então tem outros estágios, né? Então também pode sempre melhorar, né? Então é sobre isso. Por exemplo, em momentos de tristeza, o mundo é fonte de sofrimento. Em contraste, para uma pessoa feliz, tudo parece brilhar. Em uma ordem de amenização e agonia e aumento de felicidade, os 10 estados de vida são esses: inferno, fome, animalidade, ira, tranquilidade ou humanidade, alegria, erudição, iluminação parcial, Bodhisattva e Buda. Então, o que essa filosofia, né, é uma filosofia. Agora, é uma religião porque nós temos fé. Ela não é provada, né? Nós praticamos por fé. Então, nós oramos para elevar nosso estado de vida. Por mais que a gente oscile, né, durante o dia entre alegria, tristeza, raiva, felicidade, a gente ora para conseguir manter esse estado de sabedoria. Diante das dificuldades da vida, que não vão deixar de existir, a gente ter uma atitude sábia, tomar a decisão certa na hora certa, sempre objetivando a paz e a harmonia entre as pessoas e todos os seres. É uma luta diária e de uma grande responsabilidade e coragem praticar essa religião, né? Porque traz para a gente não ora para Deus. A gente acredita que tudo existe, todo o potencial divino está entre nós. E nós temos que ativá-lo. Muita responsabilidade praticar esse budismo. Então, os 3 primeiros caminhos são chamados 3 maus caminhos, né? É onde as pessoas cometem as coisas piores. E a gente fica perguntando como é que as pessoas podem cometer esse ato, né? Nós estamos vivendo nesse mundo de violência. Como é que pôde, né? Mas é um ser humano como nós que cometeu aquele ato, né? Então, todos nós temos todas essas potencialidades. A luta do budismo é levar nosso estado de vida para que a gente cada vez possa ser melhor. Quer complementar? Então, eu separei aqui um texto, como eu falei no início, da Isaac Ikeda, nosso mestre. Ele dialogou com muitas pessoas no mundo, importantes, sábios. E aí eu separei aqui um texto, do último livro que eu li, da Isaac Ikeda, é um diálogo, né? Ele faz diálogo com as pessoas, diálogo com o pastor Batista. Quando eu cheguei aqui, achei muito bacana, um ambiente afro, né? Eu conheci a Midir do Nascimento, que eu sou carioca. Ele foi secretário de Assuntos Afro-Brasileiros do Estado nos anos 80. Grande homem, né, da nossa cultura. E esse aqui que eu vou falar é um pastor batista que ele é
responsável por dar continuidade à obra de Luther King nos Estados Unidos. Então, da Isaac Ikeda fez um diálogo com ele. Aí eu separei um trecho desse diálogo do Ikeda com esse pastor batista, que fala um pouco sobre esse tema. O livro é O Pastor Batista e Seu Mestre Budista. Então, o trecho do livro. A perspectiva de Ikeda sobre o propósito da oração torna-se mais clara em algo que ele escreveu sobre o Buda, o fundador do budismo, conhecido na Ásia como Sakyamuni e no Ocidente mais como Siddhartha Gautama. Ikeda escreveu: Sakyamuni foi um homem que viveu há cerca de 2.500 anos no norte da Índia e que buscou descobrir de forma séria e incansável a natureza do Dharma, ou lei, os princípios eternos da verdade que transcende tempo e lugar. Foi um pensador de proporções colossais que, em benefício das pessoas de eras vindouras, persistiu em seus esforços para descobrir a fonte da criação e libertar a existência humana de todos os impedimentos. A prática meditativa de Sakyamuni explorou e a verdade da vida. A prática meditativa que Sakyamuni explorou e a verdade da vida para a qual ele se iluminou era o eterno, que transcendia tempo e lugar e era a fonte de toda a criação. O intuito do esforço do Buda era libertar a si e, por extensão, a humanidade e de todos os impedimentos. Libertar a humanidade de todos os impedimentos. Entendo esses impedimentos como aquilo, seja o que for, que dificulta o nosso acesso à fonte de toda a criação, que impossibilite que conheçamos os princípios eternos. Para os budistas, representam fontes internas de negatividade, dúvida de si mesmo, desejo, apego ou medo. Correspondem ao que muitos cristãos chamariam de diabo, Satã, Lúcifer, Beelzebu ou simplesmente o tentador. Simbolizam nossa capacidade humana de nos prejudicarmos mutuamente, de nos comportarmos a partir de um domínio do ódio ou do puro interesse próprio. São o que existe de mal na natureza humana, o que os cristãos denominam de pecado ou mal moral. Quando Ikeda se refere a impedimentos, trata-se de uma alusão às qualidades internas de cada um de nós, intrínsecas à natureza humana, que fazem com que continuemos mesquinhos, que finquemos nossas raízes nos desejos superficiais e egoístas, a serem satisfeitos, não importando os meios, e que, como sociedade, nos leva a valorizar o interesse próprio em detrimento do bem comum. Então, isso é a fala do pastor. No contexto cristão, esses impedimentos se interpõem no caminho do chamado de Cristo para que amemos uns aos outros. Eles nos fazem sentir separados uns dos outros e, portanto, nos separam de Deus. Do meu ponto de vista cristão, acredito que Jesus viveu para nos libertar de modo que pudéssemos nos salvar. Então, ele já fez essa ponte, né? Já foi um diálogo, né, entre um budista e um cristão batista, não um católico, como aqui nossa comunidade. Ampliando essa questão do pecado, da maldade, a gente vai chegar naquela questão da paz mundial, da guerra, né? O Ikeda escreveu: a guerra é a fonte de toda a maldade. A guerra regula a insanidade, do tipo que não hesita em destruir os seres humanos como insetos e estraçalhar tudo que é humano e humanitário, produzindo uma corrente infindável de refugiados. Nosso meio ambiente natural também tem sido cruelmente prejudicado. E ainda, não existe fato mais trágico do que a guerra. Nesse raciocínio, a guerra é a manifestação mais contundente desses impedimentos ou desse mal que reside dentro de... interpõe no caminho do chamado Cristo para que amemos uns aos outros.
Eles nos fazem sentir separados uns dos outros e, portanto, nos separam de Deus. Do meu ponto de vista cristão, acredito que Jesus, eu já li essa parte, né? Viveu para nos libertar de modo que pudesse nos salvar. Então é um diálogo, né? Do ponto de vista do Ikeda budista e do pastor batista. Vencer esse mal interior, subjugando o satânico inerente à nossa vida, constitui nesse sentido o propósito da oração e o único caminho para estabelecer a paz. Para Ikeda, assim como para, ele cita outro intelectual, Ralph Waldo Emerson, abrir o caminho para a paz não é, em essência, uma questão de intelecto, mas de caráter, de exercício de autodomínio e boa vontade para praticar nossa virtude ou conduzir nossa vida por ela. Ele vai discutindo mais sobre a guerra, não é? Acho que já foi. Vou fazer uma fala de conclusão e para a gente passar para as dúvidas, né? E contribuições. Então, escuridão fundamental. O poder transformador do budismo, da semeadura de Nichiren Daishonin, assumiu o desafio de conduzir a humanidade à iluminação na era impura dos últimos dias da lei e clamou às pessoas a cultivarem sua natureza de Buda inerente. Com isso, abriu caminho para transformar radicalmente a época e a vida de cada indivíduo. Últimos dias da lei é o tempo que a gente vive dentro da tradição budista, é a nova era, né? Que a gente fala, últimos dias é a nova era. Todos os sofrimentos, em última análise, derivam da falta de consciência das pessoas em relação à sua vida mística. A função da iluminação do Buda é transformar essa escuridão ou ilusão em sabedoria. Isso não significa que os desejos mundanos devam ser erradicados, mas que é preciso vencer a escuridão fundamental, a fonte dos desejos mundanos, por meio da fé. Como resultado desse desafio, manifestamos a sabedoria e inicia-se um processo de mudança interior que ativa nosso estado de Buda. Esse potencial para transformar instantaneamente a escuridão em sabedoria, exatamente como o Buda representa a nossa natureza de Buda. Todas as formas de vida possuem essa natureza inerentemente. Nichiren Daishonin denominou essa natureza iluminada, inerente, em todos os seres como Nam-myoho Renge Kyo, e estabeleceu um meio pelo qual todas as pessoas podem manifestar o estado de Buda nessa existência, recitando Nam-myoho Renge Kyo com uma forte e firme fé. Dessa forma, tornou possível converter a escuridão em luz, os desejos mundanos em iluminação. Eu acho que já explanei demais sobre o budismo, então vocês devem estar com bastante curiosidade. Assim como fizemos ontem, a gente vai fazer vamos colocar duas perguntas, porque acredito que as dúvidas, a forma com que a gente vai se colocar aqui deve gerar muita dúvida, mas também buscar conhecimento. Eu queria abrir, Lília, perguntando para você o seguinte: a gente quer estabelecer, como cristão que somos, ou grande maioria é cristão aqui, a gente quer estabelecer paralelos. Por exemplo, o Siddhartha está para o budismo, assim como Jesus está para o cristianismo, né? A pessoa que iniciou a Bíblia cristã, a Bíblia judaica, o paralelo que a gente teria hoje o Sutra de Lótus, como você vê chamado, ou seja, que concatenou todos os ensinamentos, todos os sutras, e acabou virando um único. Então, e nele está descrito alguns ensinamentos que você disse que ao longo do tempo foram se solidificando com relação àquilo que nasceu com Siddhartha, e outros tantos, Confúcio e outras pessoas que vieram ao longo da história, resumiram todos no Sutra de Lótus. Então, o livro
o livro sagrado do budismo seria o Sutra de Lótus, e o fundador, aquele que dá a origem ao budismo, o Siddhartha Gautama, que viveu mais ou menos 4 séculos antes de Cristo, acho que 570, alguma coisa antes de Cristo. Vamos abrir. Quem tem alguma dúvida, alguma pergunta? Ninguém? Nossa. Pois é, são tantas que está difícil organizar. A gente, obviamente, Lília e Alexandre, a gente se baseia muito naquilo que a gente vê através da arte, do cinema, falando muito sobre o que seria o budismo, o que para muitas pessoas, ou no meu caso, a gente começa como karma. Você citou muito sobre karma, e é uma continuidade. A gente morre, depois volta novamente para poder tentar reparar esse karma. Explica mais como é que funciona o karma, como é que se dá esse ciclo de vida no ensinamento budista, já que a gente, os cristãos, principalmente os cristãos católicos, a filosofia católica, a gente só morre uma vez, daí vem um julgamento e a gente passa para um estágio, eu estou falando isso bem genericamente, céu, purgatório e inferno. Como é que funciona o karma? Como é que a gente faz essa reparação ao longo de vidas? Morre, volta, repara ou não repara ou piora? Como é que funciona essa questão do karma no budismo? Eu hoje costumo dizer que o karma é como se fosse o nosso DNA espiritual, né? Algo que nós trazemos quando nascemos. Nós temos nós não temos diferenças, temos diferenças. Algumas pessoas nascem ricas, outras nascem pobres, outras com saúde, outras em lugares onde tem paz, outras em lugares onde tem guerra. Então o karma quer dizer assim, por que cada pessoa nasce nesse lugar, né? Ele vem para explicar por que nós somos diferentes uns dos outros. Cada um tem uma missão, né? Então, a prática budista pretende transformar o karma em missão. Então, a gente entender o que nós estamos fazendo no lugar onde nós nascemos, e contribuir de forma a transformar aquele lugar num lugar melhor. Me transformar num lugar melhor, né? Como se fosse a minha herança espiritual. E que seria, no budismo antigo, como você falou, o budismo lá dos monges, né? Eles se retiram da sociedade, né? Para se iluminar fora do mundo. O budismo contemporâneo, do Nichiren, que a gente pratica, nós temos a missão de nos iluminar onde nós estamos, onde nós nascemos, né? A nossa missão é no mundo, transformar. Eu nasci com determinados pais, determinada condição financeira, de saúde. Por que eu nasci aqui? Então eu vou descobrir o que eu posso fazer nessa minha existência para melhorar a minha vida e da minha sociedade, do meu entorno, transformar o meu karma. E aí sempre em direção à paz, à harmonia, à felicidade, a vencer os meus pecados, vencer as minhas deficiências, né? as minhas dificuldades, as coisas que eu não gosto em mim, vencer os meus desejos arraigados, meus egoísmos, transformar a mim e o ambiente, né? Isso é bem comum, né? de se entender. O budismo transformar a si mesmo e assim transformar o ambiente que nos cerca. Alexandre, completa alguma coisa de karma? Boa noite. Karma, na verdade, significa destino, né? O DNA, como ela falou. Só que karma não é só coisa negativa, né? Karma também são coisas positivas. Quando a gente transforma o nosso destino, a gente está transformando coisas boas. Nossos filhos, nossos netos, são 7 gerações futuras que vão ter aquela boa sorte que a gente está fazendo transformar. Por exemplo, eu, Alexandre, eu vim praticar o budismo porque eu conheci o budismo em 1992, eu tinha 13 ou 12 anos, né, quando eu comecei a praticar o budismo. Eu estava com um problema na vida que era depressão, que hoje é um grande mal do século XXI, né? Na verdade, eu não sabia o que era depressão. Uma amiga da minha mãe ensinou para minha mãe o budismo,
Ela começou a praticar, chegou em casa, naquela época não tinha internet, não tinha. Hoje você vai na internet, vai no Google, você vai lá e pesquisa tudo, né? Então, chegou em casa e me ensinou a oração. Eu não sabia que eu estava com depressão há 2 anos, né? Quando eu tinha um grande mal, eu estava pensando, eu estava mal na escola, não conseguia falar com ninguém. Se eu quisesse falar para até aqui, eu tinha medo, me tremia todo, nem sabia conversar, não sabia nem olhar para a cara de alguém. Eu me achava a pior pessoa do mundo quando estava com depressão. E só depois que eu me vi, né? Que era quando eu falava muito sobre depressão. E aí essa amiga da minha mãe me ensinou. Num certo dia, eu estava muito mal na escola, eu estava repetindo, e aí eu resolvi tentar tirar a minha vida. Aí uma colega minha, a mãe, todo mundo que é mãe aqui sabe que mãe tem um grande laço com o filho pode estar do outro lado do mundo, a mãe sente, né? Então eles começaram a orar. E aí depois eu comecei a praticar, eu mudei aquela coisa minha, aquele desejo e tal, consegui transformar. Qual era o motivo? O problema era harmonia familiar, né? A harmonia familiar. Minha mãe terminou separando a pessoa, a gente voltou a ter uma relação muito boa, né? Hoje eu estou aqui, né? Então eu transformei isso no meu destino. Porque eu saiba, minha mãe já tem, depois que eu descobri que minha mãe tentou fazer isso no passado, né? Quando era mais nova e tal. Então a gente transformou esse destino. Daqui em diante não vai ter mais ninguém da minha família que vai passar por essas coisas, né? Também não tenho parente nenhum que aconteceu isso. Então isso eu transformei essa vida. Outro karma que eu tinha era harmonia assim, de emprego. Muito emprego que eu chegava, era horrível. Fui trabalhando numa construtora aqui, uma grande obra aqui, né? Obra do metrô, que liga a estação Pirajá e tal. Logo começou em 2000, eu fui trabalhar. Eu sofria muito perseguição. Onde eu chegava, onde eu botava o pé, as pessoas tentavam me prejudicar. Já, se você prender, ia chamar até polícia para me prender. Tinha um problema nas vistas, mas ela fica vermelho. Então o cara falou assim, é assim que eu vou fazer para ele ser demitido. Depois de que está fumando maconha, está ficando de trabalho. Chegou, quase acontecia isso, um colega meu chegou, então eu consegui transformar isso. Tinha um engenheiro que me odiava. Não sei qual motivo, aquele cara me odiava. Então eu sempre fazia minha oração e dizia que ia transformar aquele meu destino. O que aconteceu depois? O engenheiro, um dia, foi pedir para tomar conta da área dele, que era aquele túnel ali, né? Isso aí foi há 20 anos. Aquele túnel ali, para fazer aquele túnel, ele precisava de uma pessoa para cuidar do RH. E aí o que aconteceu? Ele foi falar com o chefe de RH, e no RH só tem uma pessoa, é o Alexandre. E depois daquele dia ele chegou, me chamou para conversar. A gente foi, conversou. Cara, aquela pessoa que tinha um ódio de mim, aquela pessoa que me odiava, passou a me atender bem, me deixou numa sala, tudo para fazer coisa, me deu carta branca para fazer a minha página RH, consegui colocar a frente dele para frente. E aquelas pessoas, tudo que me odiavam ali, as pessoas passaram a me ver de outra forma, né? Passaram a ver de outra forma. O que aconteceu? Entrei como ajudante e uma coisa que eu descobri, eu tinha uma grande vocação para trabalhar na área de recursos humanos, né? Então eu consegui mudar aquele meu ambiente. É assim que é o budismo, né? Quando a gente mudar o nosso ambiente, o nosso local. Esse que é a transformação do karma. Foi esse meu que aconteceu comigo, né? Eu transformei muitas coisas, né? E se for parar para falar, né? Leva tempo pra caramba. Alguém? Pois não. Vou por ordem de levantamento de mão. Ana Lúcia, pois não. Obrigada. Boa noite a todos. Então, Lilian, você disse que no budismo são 10 estados de vida. E como se avalia o estado em que eu estou, aquele momento em que estou vivendo, a qual estado pertence? E se eu quiser ou eu almejar uma mudança até chegar ao estado máximo, que é o budismo? Me corrija se eu estiver errada. A iluminação. A iluminação. O que eu vou fazer? Como é que eu vou me ajustar ou trabalhar para chegar ao meu estado máximo de iluminação? Essa é a nossa prática budista, né? A nossa prática budista, ela é um tripé. Estou vendo o tripé ali: fé, prática, estudo. Então, fé para fazer oração. Não me orem aqui, ó, diante do Gonzo, onde você estiver, se a gente não tiver, mesmo que você não tenha o pergaminho, você fazer a sua oração. Oração. Fazemos oração pela manhã e pela noite. Todos os dias. Temos um sutra, um livro de oração. Então, oração.
com fé. Prática, que é se esforçar para colocar em prática, como ele falou, eu me transformar para a prática, né? E o estudo, que é ler os escritos de direito de Shonin, eu estudo, ler, estudar muito. Estudar para poder não ter uma fé cega. Eu vou ficar orando e a minha vida vai mudar. O budismo não fala isso. O budismo diz que você tem que orar para ter uma energia, né? Uma meditação. A oração, nós ficamos repetindo esse mantra para meditar sobre a nossa vida. E ali nós vamos ter uma elevação espiritual para ter sabedoria para que caminho vamos seguir, né? Mas não pode ser fé cega, não é só orar. Oração, praticar, encontrar com as pessoas. Isso aqui é uma prática budista. Estar dialogando com as pessoas, com os budistas, com os não budistas. No meu, a gente fala como a vida diária é a prática budista, onde você coloca, né, e se desafia para praticar o budismo, aquilo que você estudou, tem que estudar. Então a gente estuda os relatos, o Alexandre deu um relato de experiência de várias pessoas, estuda os sutras, estuda muito. Toda a nossa reunião mensal chama-se reunião de palestra, onde a gente pega um tema, um conceito budista, estuda, conversa, discute, viu? Então é assim que a gente eleva o estado de vida, com fé, prática, estudo. Bom, você perguntou em qual estado você está agora. Como eu te falei, são 10 estados, né? Nós todos agora somos no estado de absorção. É o estado que a gente está aprendendo. Vocês estão perguntando, a gente está passando para vocês, estou aprendendo com vocês, estou aprendendo com a gente. Depois vamos para o 8º estado, que é o estado de erudição, onde a gente aprendeu e vai colocar em prática, né? Depois vem o 9º estado, que é o estado de Bodhisattva. Bodhisattva é aquele estado de vida que você se dedica a salvar outras pessoas. Exemplo, Irmã Dulce. Irmã Dulce é aquela vida que ela viveu se dedicando a outras pessoas. Ali é um estado de Bodhisattva. Próprio Jesus, né, que se dedicou, e várias outras pessoas. Essas pessoas que têm um estado de cuidar das pessoas, que é o 9º estado, que é o de Buda, né? O 9º estado, que é de Bodhisattva, se dedicar a outras pessoas. E o 10º, que é a iluminação, né? A iluminação, a gente pode atingir orando, né? Como a gente falou através da oração, pode atingir a iluminação. E às vezes a gente eleva o nosso estado de vida, às vezes a gente está assim, passando por uma pessoa diz assim pra gente: bom dia, tudo bem, como vai você? Aquilo seu sobe, aquela alegria, né? Disse, nossa, hoje eu estou me sentindo bem. Ali você está num estado calmo, que nada te abala. Ali é um estado de Buda. Só para não perder o foco desse texto, você falou que os 10 estados de vida estão divididos em 3 partes: estados baixos, intermediários e iluminados. Esses 3 que você citou agora são estados iluminados. Fala novamente um pouco mais devagar que você falou, só que passou muito rápido por eles. Os estados baixos e intermediários. Os estados baixos também são chamados os 4 maus caminhos: inferno, fome, animalidade e ira, onde se cometem as piores coisas que o ser humano comete, né? Depois, Alexandre, alegria. 5º estado, alegria, que é aquele estado passageiro, né? Tô alegre, que legal. Está na festa ali, curtindo, está aqui no estado de alegria momentânea. Mas ele é passageiro. passageiro. É uma situação momentânea que não está instalada. Você pode estar triste, com um problema enorme, vai numa festa, ficou alegre, passou, né? A alegria, a humanidade, né? Diga aí direitinho. Inferno, fome, animalidade, ira, o mundo dos seres celestiais, o 7º, que é erupção, né? O 5 e o 6 que ele está esquecendo. Que é alegria e acho que é humanidade, que é o que geralmente todo mundo está. A gente faz alguns estudos assim para descobrir qual é o nosso estado básico de vida, né? Que tem gente que está basicamente alegre sempre.
É como o Alexandre falou, os religiosos geralmente já estão num estado de vida, né, de erudição, né, de estudo, ou de bodhisattva, que já está cuidando da comunidade, então já é um estado de vida mais espiritualizado, mais elevado. Né? O que eu queria ressaltar, que é importante, é que o estado de Buda não é um último estado, é a possessão mútua de todos os estados de vida. É complicado, isso tem uma conta, 3.000 mundos em um único instante de vida, que é um filósofo, um pensador, Tiantai da China, né? Então, porque cada estado de vida possui todos os outros. Realmente é um estudo muito profundo, por isso a gente se reúne para estudar. Mas, assim, com simplicidade, o estado de Buda é a possessão mútua dos 10 estados de vida. Então, nesse estado de vida, até a minha raiva é iluminada. No estado de Buda, eu posso estar manifestando raiva, porque ela é necessária naquele momento para resolver uma situação. Né? Se você está consciente de que você está usando aquela manifestação para o benefício daquele momento, aquilo não está de Buda. Não é? Você tem que estar de posse da consciência do que você está fazendo, iluminado, sabendo o que está fazendo, por que está fazendo, para alcançar o bem próprio das pessoas. Né? Então, é um estudo bem profundo que a gente tem que fazer para... Não é fácil, né, atingir o estado de Buda, senão a gente não estava assim, estudando tanto. É um estado de plena humanidade. É como se fosse um desenvolvimento pleno do ser humano, né? Conseguir tomar posse de toda a sua consciência, da sua emoção. E a gente não fica o tempo todo nele, né? A gente... vai lá, volta, oscila o dia inteiro, na hora da oração, sai preparado, né? Aí uma moto cruza na sua frente, você xinga lá um cajinó, pronto, já foi, né? Então, essa é uma luta mesmo, né? Dentro de você para manter seu estado de vida iluminado, porque o dia a dia não é fácil. Lutar pela paz. Eu queria ouvir mais sobre a oração. A senhora falou que no budismo não se ora para Deus. Então, para quem é essa oração? Ou para que a oração? O nome não é Deus, né? O nome não é Deus. O nome é as forças que regem o universo. É uma concepção mais abstrata, né, do que a tradição. Eu nasci dentro da tradição católica. Então, intuo que é a mesma concepção. Essas são as forças que regem o universo. A gente só não tem a concepção de Deus como um homem, né? Aquela imagem que eu tenho da infância na Bíblia, né? São as forças, tudo que rege o universo, a vida em si. Então, está tudo incluído nisso, tudo, o universo. O infinito passado, o infinito futuro, tudo que existe, que existirá. Né? Então a gente ora para as forças que regem o universo. A gente só não dá um nome de Deus. A gente é uma abstração. É o que é a vida, né? É a própria vida. É o que nos move, o que nos fez nascer, viver e morrer. As forças que regem o universo para estar em harmonia. Para completar rapidinho, eu acho que tem a ver também com o que a senhora estava falando. Teve uma fala sobre os 9 mundos. Tem algo a ver com isso que a senhora está explicando agora? Ou o que seria esse 9 mundos? É a mesma coisa. 9 mundos ou 9 estados de vida que precedem o estado de Buda, né? Já eu passo para diga aqui. É verdade que Buda é considerado mais próximo, dizer assim, mais próximo de Deus, ou não, assim, no de hoje, assim, é complexo. Eu já ouvi muito dizer isso, né, que Buda é considerado próximo de Deus, como fosse um santo no dia de hoje, assim, né? Você assistiu o filme Cavaleiro do Zodíaco, não foi? Que é o dele? Chakra de Vishnu.
Shakespeare, ali é uma metáfora, né? Que na verdade ele era um cara egoísta, ele se achava melhor do que todo mundo, então ele se declarava um Deus, ele era um cara, hoje a gente chama de narcisista, ele era um cara que se achava mais próximo de Deus, aquilo é uma ilusão, não. Possa ser, não quer dizer que seja tipo Deus, né? Mas o Buda, nós todos somos Buda. O Buda não é, a gente tem já cultuamos Deus, não tem estátua, acho que você chegou depois de falar sobre estátuas, né? Pessoas que, tipo Chaga de virgem, né? Que ele se achava, ele tinha uma estátua dele. A mesma coisa, pessoas que, tipo ele, se achavam que era Deus e começaram a ensinar muitíssimo errado para as pessoas, né? Que tinha culto a estátua, como eu falei aqui antes. Nós todos somos Buda. Buda é uma palavra indiana no chinês sânscrito antigo que quer dizer vida. Todo aquele ser humano é um Buda, tem vida. Então todo ser humano, todo ser vivo é um Buda. Um animal, tem aquele, você vê que se você maltratar um cachorro, ele vai despertar aquele ódio dele, né? Então ele vai querer atacar você. Quando você trata um cachorro bem, você chega em casa, como é que ele chega para você? Abanando o rabo, gritando, né? Então isso é vida, é uma vida. Buda quer dizer vida, não é um Deus nem nada. Então você vê muitas pessoas falando assim, namastê, o Deus que é em mim, sou dó de você, não, mas o bem que é em mim, saúde o bem que está em você. Então, essa na verdade que é o Buda, não quer dizer que é Deus, que é pessoas iluminadas, despertaram para dentro de si. Só para completar o que a Alexandre falou, o budismo é um humanismo, né? Então somos nós, seres humanos, nos esforçando para ficar em harmonia com Deus, com as forças que regem o universo, né? Elevar nossa condição ao melhor de humano que nós possamos ser. É um pouco da pergunta que ela fez e Fernanda complementou em relação aos 9 mundos, que são estados de vida para chegar até o estado de sabedoria, de iluminação. E aí eu já ia perguntar se esse estado se aproxima da morte, como se tem ligação com a vida cronológica também, né? Do nascimento até a velhice, porque vocês também falaram que ele sabia que já estava se aproximando da morte dele, em algum momento vocês comentaram sobre isso, e se para chegar a esse 9º estado, esse 10º estágio de plena sabedoria, se é isso ou não, e como a senhora falou agora, como se fosse um transe momentâneo, sim ou não, e que língua é esta oração que a senhora está fazendo? Em que língua? Este mantra que a senhora tem repetido. A senhora está repetindo. Vamos por parte, me ajude aí, se eu responder tudo. Bem, a língua é o sânscrito, é o indiano antigo lá, né? Porque se for traduzir, 2 livros, né? Então, se usa no mundo inteiro a mesma... E também porque a vibração, o budismo ele é muito preciso, né? Então seria como se fosse uma vibração energética, né? Chama-se a lei, o veículo. Então, o mantra, continuar, né? Não tem jeito não, fala mais alto e a gente se concentra. Ao vivo é assim. Então, o mantra, o Nam-myoho Renge Kyo, é como sabe assim, eu estou tentando trazer para os nossos dias de hoje. É como se fosse um endereço de um site. É um caminho para a gente ficar em harmonia com o universo. Estando na Nam-myoho Renge Kyo, a gente alcança, abre lá um campo energético de vibração. A gente se une, é a lei que rege o universo. O Nam-myoho Renge Kyo, a lei que rege o universo, como se fosse o som do universo. O som do universo, o som das forças que regem o universo. Nam-myoho Renge Kyo, porque lembra que o Nichiren estava lá fazendo essa oração quando
Hoje se sabe que foi um eclipse, né? O dia virou noite. Então ele estava em harmonia com o universo fazendo essa oração. Por isso ele deixou essa oração para a gente. Porque salvou a vida dele. Falou, então vai salvar a vida das pessoas. Né? Entenderam? Então ele entrou no estado de vida fazendo essa oração, um mantra, um canto, uma vibração energética. Como se fosse ligou uma tomada. Ligou, entrou num site. Ali está todo mundo vibrando com o som do universo. Ou a mesma frequência do universo. A mesma frequência, obrigado, isso mesmo. Então, isso é que o Nama Horinga Kyo faz. Sobre a vida e a morte, o Sutra do Nirvana, né, do que a gente chegou a chamar o Nirvana como se fosse a morte, como a iluminação, a sabedoria fosse depois da morte. Isso é o outro sutra. Outro sutra que não é o Sutra de Lótus, é o sutra lá dos monges do Tibete. Né, que eles vão, se retiram e ficam meditando, orando e tal, e aí depois da morte vão alcançar a iluminação. A gente não acredita nisso, a gente fala ensinos provisórios, né? Porque imagina eles centenas de anos, né? Que o Buda, por isso no Sutra de Lótus ele diz, agora eu vou falar a verdade para vocês da vida. Né? Ele vinha ensinando. Quando você ensina uma criança pequena, você não ensina tudo, né? Ensina pouquinhas coisas, né? Então ele vai aos poucos, vai ensinando, até que no Sutra de Lótus eu vou ensinar a verdade. Vem cá. E aí ele chama todos os seres do universo, deuses, demônios e outros seres da tradição mitológica, né? Oriental, todo mundo lá no pico da águia, e ele vai. É um sutra, né? Uma parábola. Você também perguntou se quando atinge a iluminação dá para perceber quando está perto da morte? Dá para chegar Não, à morte? perguntou se era para morte. Não, foi isso mesmo. Sim. Era a percepção de estar próximo à morte. Quando a pessoa atinge o estado de iluminação, a gente consegue ter uma sua percepção de várias coisas. Quando chega uma pessoa para conversar com você, você entende qual que aquela pessoa precisa, né? Às vezes também podemos perceber como está perto, né? Tem pessoas, depende de como você aceita. Quando você está iluminado, você já sabe que é da vida, né? E tem pessoas também que percebem, tem pessoas que não precisam nem estar iluminado. Ontem mesmo eu estava assistindo o filme de Nosso Sonho, de Claudinho Bochecha, né? Então, se vocês não assistiram, muito bom, uma mudança, e conseguiu transformar a vida deles, né? Como a gente está falando de transformação. O Claudinho, quando ele estava... O Claudinho ele chegou, pegou todo o CD dele, escreveu o CD dele na capa do CD para a filha dele, né? Então ele falou assim, Bochecha, quando minha filha fizer 15 anos, você entrega o CD para ele? Eu falei assim, não entendi. Por quê? Só posso entregar quando eu tiver 15 anos. Aí ele falou assim, eu estou escrevendo uma música aqui e tal, eu já quero, Pipio sem frajola, Claudinho sem bochecha. Aí ele falou assim, por que Claudinho sem bochecha? Já estava percebendo, então ele já estava aceitando, né? Então tem pessoas que percebem, então está a iluminação, né? Então no show, o último show que eles fizeram, o Claudinho saiu do palco, foi para a plateia e aplaudiu. Aí falou assim, já vou, tchau. E no caminho todo mundo lembra o que aconteceu, né? Ele faleceu no acidente, tem pessoas que percebem. Mas no estado de iluminação, você consegue perceber as coisas mais rápido, você consegue aceitar, e se não for bom, você consegue transformar aquilo. Está na beira. Mas é pro dia a dia, não Pro dia a dia, para todos os dias, né? Você falou ao longo quando você estava discorrendo com relação ao ramo que vocês seguem, ao ramo que vocês, filosófico de vocês, com relação à questão das imagens, né? E eu queria voltar num ponto que, por que a imagem de Buda, que é muito difundida, que é fruto até de muito exotismo, miticismo, é uma imagem de um gordo que traz prosperidade em contraponto ao próprio Siddhartha, porque eu imagino que da forma que ele viveu de puro, como você falou, deixa eu pescar aqui, de puro asceticismo, imagina-se que Siddhartha era uma pessoa magérrima, que ele se alimentava bem pouco ou quase nada para poder chegar, e o contraponto que nós temos a imagem de Buda hoje é um Buda gordo, que traz prosperidade, que traz
assim, explica pra gente o fruto desse esoterismo, né? Isso é um puro esoterismo, mas de onde é que vem isso? Vamos por parte. Então, o Siddhartha lá na Índia, ele teve um momento desse, de fazer jejum, de ficar magro e tal. Aí ele percebeu que isso não levava ele a nada, levava a mente dele a ficar embotada. E aí foi quando ele procurou o caminho do equilíbrio. Então, o Bodhisattva, ele foi para debaixo de uma árvore, começou a comer, abandonou esse ascetismo, né? E aí ele encontrou o caminho do meio, voltou a comer, voltou a se relacionar com as pessoas e aí se iluminou. Caminho do meio, né? Então, nem abandonar a comida, a não ficar nessa procura da vida só espiritual, nem a vida só material. Então, não pode ser gordo também, porque só comendo são só desejos mundanos, né? Se ficar comendo, se a gente está querendo superar os desejos mundanos, controlar os desejos mundanos, né? Então, não pode só comer, porque aí, né, também não está certo. O que acontece é que ao longo da disseminação da cultura budista, vários monges, vários líderes budistas surgiram, né? E eles são budas e foram líderes nas suas regiões, né? Então, Buda Mida, esse Buda é o Buda Mida, o gordo, né? E ficou tradicionalmente como esse misticismo, mas é absolutamente tradição popular, não tem nenhum significado para um budista sério, nenhum significado, é só uma brincadeira, são as imagens, conforme a Alexandre falou, né? Cada país mandava, porque eram reis riquíssimos, né? Faziam seus castelos, tem estátuas de Buda construídas em montanhas, coisas lindíssimas, mas na realidade os budistas, os monges e os praticantes oram diante de orações escritas, né? E não de imagem. Tem tradições, sim, tradições lá da antiguidade, né? E bota incenso, e toca sininho, e o pessoal vai daqui para lá fazer turismo. É como se viesse para cá também seguir religiões tradicionais, achar que você vai ver uma dança, uma capoeira e achar que aquilo ali é uma religião, né? E não é uma tradição cultural, mas que não é assim o que a gente acredita mais. Existiram coisas horríveis, leituras erradas dos sutras, né? Que você tinha que doar a própria pele, escrever. Então, houveram pessoas que se mutilaram dentro da tradição budista, você vê. Por isso que o Nichiren vai fazer essa revisão lá no Japão, né? São leituras erradas dos sutras budistas, botar fogo no corpo, isso tudo aconteceu dentro da tradição budista. Você deve ter ouvido falar, né? São leituras erradas, não tem leituras erradas? Fé cega, a pessoa lê e acha escrito, que está escrito ali e vai reproduzir. É uma leitura, em vez de fazer a leitura simbólica, espiritualizar, é um bastar de vida, né? A pessoa vai lá e acredita naquilo. Mas são Budas, são pessoas, são líderes espirituais que existiram, um gordo, um magro e tal, tem as estátuas. E talvez não sei, Alexandre, como se fossem santos, né? Homens, grandes líderes religiosos de determinada época e lugar que eram homenageados com estátuas. São ramificações, né? Por exemplo, são ramificações, né? De Cristo, a primeira religião foi a católica. Depois vieram ramificações, Adventista, Testemunho de Jeová, né? Cada um foi mudando de uma forma. A mesma coisa é o budismo. O budismo, quando começou na época do Siddhartha, quando atingiu a iluminação, ele colocou o nome dele de Sakyamuni. Ele não tinha nenhuma estátua, ele nunca deixou ninguém se ajoelhar perante ele, louvá-lo, dizer que ele era um ser superior. Pelo que eu pesquisei, o Alexandre, o Grande, o rei da Macedônia, ele saiu por vários países, né? Ali, né? Irã, Iraque, né? Que eram outros nomes. O Alexandre levou muita cultura. O Alexandre colocou livros, criou biblioteca, fundou cidades, né? E até a gente descobriu há pouco tempo que ele tinha uma pirâmide.
Então, o Alexandre, quando chegou na Índia, ele era um cara muito inteligente, estudou com Platão, né? Na Grécia, né? Ele estudou, então ele levou a cultura da estátua para a Índia. E aí, nisso aí, quando o budismo foi avançando, então foi criando vários budismos. E tinha pessoas que se declaravam como um santo, você tem que ter aquela estátua para orar, tal. Aí que vem a estátua do gordinho, que você volta a moeda, que você vai fazer isso, fazer aquilo, tem vários, né? Mas ali são ramificações criadas pelo povo. Falar? Bom, eu queria um pouco perguntar como curiosidade, né? Nós católicos, quando vamos no pecado, tem um momento de consciência, de dor do pecado, certo? Da falta cometida. Depois acontece esse grau de consciência de que precisamos estar em sintonia com Deus, na harmonia com Deus, e procuramos a confissão dos nossos pecados, né? Depois de que a gente já se confessou, sentiu essa paz interior, essa harmonia, mais uma vez com Deus, com as coisas, com as pessoas. Eu queria perguntar a questão do mal, do pecado, dentro da religião budista, acontece uma coisa parecida? Existe um ritual onde se aceita essa reconciliação ou essa harmonia com as coisas, com a criação, ou simplesmente cada um diz, já estou legal, já rezei, já estou bem com Deus, ou com a criação toda. Como que acontece essa passagem no mundo budista? Eu vou tentar responder. Nossa organização é uma organização de leigos. Nós já tivemos monges, né, do budismo Nichiren no Japão, mas depois da Segunda Guerra se criou a Soka Gakkai, que era um braço educacional dentro do budismo. E ela cresceu muito e se tornou mais importante que os monges. Então, nós temos uma organização vertical e horizontal. Então, somos todos membros da Soka Gakkai. Mas temos líderes, que não são padres, assim, não são monges, né? Mas são pessoas que têm mais anos de estudo, que têm mais responsabilidade. Eu já entrei já adulta para o budismo, então eu tive um cargo de responsável de comunidade, que reúne 10 famílias. Então temos divisões femininas, divisão masculina, de jovens, vários grupos horizontais, por profissão, por arte. E depois tem outros grupos, comunidade, que reúne mais 20 famílias. Depois distrito, que reúne, aqui nós fazemos parte do distrito Barreiras, que tem 2 blocos e 2 comunidades. Então vai crescendo assim, né? Então são ambientes onde a gente se reúne para estudar, dialogar. Quando a pessoa tem algum conflito muito grande, né, pede orientação aos dirigentes, né? Nós fazemos sistematicamente visitas aos membros, né? Quando nós somos dirigentes. Eu hoje já sou conselheira do meu bloco, o Bloco Sol Nascente, que funciona na minha casa ali no Morado do Sol. E eu sou conselheira porque eu já passei por vários estágios e a gente vai assim. Então, quando uma pessoa precisa de uma orientação muito profunda, né? Então, procura um dirigente acima. Nós temos níveis de estudo. Eu tenho 2º grau no estudo. Aí pode fazer nível superior. Você vai estudando o budismo, né? Para ser pessoa onde aquele membro vai recorrer para ter uma orientação. Então, a gente recebe orientação. Ouve, orienta dentro da filosofia budista, né? Olha, onde é que eu estou errando? Estou orando, estou fazendo isso, mas continuo vivendo em desarmonia familiar, né? Eu continuo vivendo, brigando com meu marido, com a minha mãe, com meu filho, com todo mundo, ninguém se entende na minha casa. Por mais que eu ore, então eu vou procurar uma orientação.
muitos inscritos, e aí os dirigentes, né, que têm mais sabedoria, visitam aquela pessoa e fazem uma orientação pessoal, de acordo com cada pessoa. Respondi? Para. Lá em cima, quem é? Samuel. Assim, existem vários sutras, não é isso? Então eu queria saber assim, qual sutra é o mais importante que existe? Ou todos assim são igualmente importantes? Existem vários sutras. O budismo que a gente pratica, que hoje está no mundo inteiro, é o Sutra de Lótus, o budismo do Sutra de Lótus, de Nichiren Daishonin, que ele fez uma revisão dos budismos todos que chegaram até o Japão e concluiu que esse é o sutra que contém todos os outros, considerando os anteriores não como errados, mas como provisórios, que não continham toda a sabedoria, né? Então, como se fossem degraus, né? Os outros não são anulados, mas é como se fossem introduções para o Sutra de Lótus. Sutra de Lótus é esse que a gente... o Nam-myoho Renge Kyo é o título do Sutra de Lótus. Myoho Renge Kyo é o título do Sutra de Lótus, acrescido de Nan, quer dizer, reverencio, o Sutra de Lótus. No Sutra de Lótus, como eu já comecei a falar aqui, reúne todos os seres do universo diante do Buda, para a iluminação de todos. É como se fosse a revelação, porque a ideia é a gente perceber a origem da nossa vida, o que é a vida, por que a vida, né? Essa pergunta, quem eu sou, a pergunta fundamental, filosófica, né? Quem eu sou, porque eu estou aqui, onde eu estou, o que é o ambiente, aquele momento que a gente tem de, né? Questionar o que é a vida, o que é a humanidade, o que é isso. A gente tem essa sensação. Então é a busca dessa resposta. O Sutra de Lótus traz essa resposta para o que é a vida. Gente, Lucy. Mas também, fazendo essa comparação também, que o Buda viveu 80 anos, né? E veio bem antes, e depois os seus Cristos vêm e apenas 33. E nesse processo de 33, assim, como se tivesse uma preparação também, provavelmente. E nesses 33 ele deixa tanto ensinamento, né? Tem algumas falas nesse sentido. E na tua fala me vem essa questão, tanto a questão da iluminação, como a questão da santidade, todos nós buscamos essa santidade, né? Enquanto cristão. Mas também esse Cristo que vem exatamente enquanto Buda buscou a iluminação e atingiu, Jesus Cristo vem eu sou a luz do mundo. Acho que a gente pode fazer esse paralelo também, acredito, né? Eu estou fazendo, me ajudou a pensar. E nesse processo de busca dessa santidade, vem coisa assim, dessa consciência de si, que talvez seja esses 10 estados que vocês estão trazendo, né? Mas o que eu quero pontuar assim, como a compreensão, quando eu estudei algumas coisas sobre, tá? É essa questão da oração para a gente, né? E aí vai, através do budismo, necessificar presente. Isso foi muito importante para mim. Depois fiz essa conexão do que é a oração mesmo, que às vezes a gente fica muito só pedindo, só agradecendo. Encontrar esse caminho do meio e dizer eu estou aqui. E isso me basta. E não é fácil, né? Eu acho que é exatamente esse desafio constante de estar aqui, que seria tomar consciência dessa humanidade, né? De todas essas questões. Então, assim, foi muito bom ouvir, fazer comparação com ontem. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Só mais uma coisa. Vocês aprenderam o nosso mantra, né? Myoho Renge Kyo? Vocês aprenderam a pronunciar? Bom, o Buda, quando revelou o Nam-myoho Renge Kyo, se você recitar 3 vezes, você vai acumular tanta boa sorte na sua vida e imensuráveis. Uma chuva de benefícios cairá sobre vocês. Vocês topam aprender comigo e pronunciar 3 vezes? Vamos lá? Vamos começar. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge
Yo. Obrigado. Podemos dizer que tivemos uma noite iluminada. Pois é. Lília e Alexandre, é uma alegria muito grande ter recebido vocês, terem recebido essa iluminação, esse momento de compartilhar, nesse estágio que vocês compartilharam conosco, a experiência de vocês, a filosofia religiosa de vocês. A gente agradece imensamente. Eu tenho certeza que foi muito enriquecedor, muito gratificante termos ouvido tudo que nós ouvimos aqui. Espero que a gente busque um pouco mais conhecer, né? Sair um pouco mais da luz, da sombra, para poder buscar o conhecimento, ao menos para poder a gente criar, como a gente falou, como o Luci falou, paralelos, né? A ignorância nos deixa na sombra, faz com que a gente crie muros, e a ideia é que a gente crie sempre pontes, crie paralelos, para que todos nós, de onde estamos, do nosso ponto da vida, a gente possa caminhar juntos, todos para um propósito maior, que é chegar à iluminação, seja por meio do budismo, seja por meio do xamanismo, do cristianismo, das outras religiões que as outras pessoas professam. Muito obrigado, Lília, muito obrigado, Alexandre, muito obrigado a todos vocês que vieram, a Tainá e a todas as pessoas que participaram ontem, participaram hoje e amanhã, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, estaremos todos juntos aqui falando do pecado na visão do xamanismo. Amanhã às 7h30 da noite, todos convidados. E muito obrigado, boa noite para todos vocês. A gente vai tirar foto aqui e depois a gente vai fazer um lanchezinho aqui, tá? Muito obrigado, boa noite.